Aí a senhora. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui para contar esse testemunho e que esse testemunho seja exclusivamente para exaltar o nosso Deus. É maravilhoso, né? Eu nasci numa família católica não praticante, mas eram católicos. Mas na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu frequentei algumas igrejas evangélicas. Mas acabei me casando e batizando meu filho mais velho na igreja católica. Certo dia, minha mãe me convidou para fazer uma novena numa igreja que tem aqui em Valadares, no bairro Santa Rita. Eles falam Igreja de Santa Rita. E realmente a imagem, uma das imagens que tem lá, né, é a de Santa Rita. E então seriam 9 quinta-feiras. Comecei com ela lá. Chegava lá, me ajoelhava diante da imagem, rezava. Na hora que eu levantava, eu beijava a fita, né? Ficava lá amarradinha no pé da imagem. Mas nesse período, Deus colocou em mim forte desejo de ter uma Bíblia. E eu fiquei pensando, como eu vou ter uma Bíblia? Meu esposo, né, que se chama Clodoaldo, mas a gente chama de Claudinho, ele não vai me dar dinheiro para comprar uma Bíblia. O que é que eu vou fazer para ter uma Bíblia? Nunca tive Bíblia em casa. E aí Deus me deu uma ideia de arranjar, conseguir roupas para lavar. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu então consegui a roupa de uma família para lavar. Primeiro salário que eu recebi, eu corri lá e comprei a. E assim, eu não conhecia sobre capítulos, sobre livros, sobre versículos. Eu abri a Bíblia assim aleatoriamente, né? Mas era incrível, irmãos. Toda vez que eu abria a Bíblia para ler, só caía em versículos falando sobre adoração de imagens, sobre adoração de ídolos. E o Espírito Santo me fez entender que Deus não queria que eu continuasse com essa prática, né, de ir lá nessa igreja fazer essa novena. E, e eu falei com minha mãe, eu não sei quantas quinta-feiras eu fui lá com minha mãe, não me lembro. Mas eu falei com minha mãe, mãe, eu não vou mais com a senhora lá na igreja de Santa Rita. Minha mãe ficou muito brava comigo. Falou assim, é por isso que vocês não conseguem nada. Vocês começam as coisas e param. Sabe, a intenção da minha mãe era buscar bênção para a gente, né? E aí eu falei assim, tá bom, mãe, mas Deus está falando comigo, eu estou estudando a Bíblia. Deus está falando comigo, então continuar indo lá, e eu não vou. E eu parei realmente de ir lá com ele. A minha vizinha era da igreja, eu creio que ela é até hoje da igreja, a igreja presbiteriana, e ela começou a me convidar para ir para a igreja presbiteriana. Eu comecei a ir com ela, e alguns domingos com ela lá, e eu falei com ela, ó, eu posso até me batizar aqui, mas eu não vou aceitar esse batismo da igreja, não, porque é só com um pouquinho de água na cabeça. Eu via, irmãos, batismos no Rio, aquelas pessoas vestidas de branco, e eu achava linda aquilo. Às vezes eu via só de longe, às vezes eu me lembro que eu estava passando na estrada e vi um grupo de pessoas de branco lá no beirado que iam ser batizadas. E eu pensava, não, é aquela forma de batismo que é a correta. Eu nunca tinha tido estudo. Mas aí eu falei, só se o pastor me batizar no Rio, eu vou me batizar na igreja. Ela falou assim, olha, vamos conversar com o pastor, ele batiza assim, mas a gente nunca conversou com o pastor para ele me batizar no Rio. E um certo domingo de manhã, a professora da escola dominical falou para nós assim, hoje nós vamos ler os 10 mandamentos. E aí sim, nós começamos a ler desde o primeiro mandamento, vamos até o 10º. E
Quando chegou no quarto mandamento, me chamou a atenção. Eu percebi a diferença. Nossa, o Espírito Santo assim cravou a verdade na minha mente na hora de que o sábado, que era o dia de guarda, que era o dia santo. E aí eu não falei nada na hora, porque eu nem ia saber, né? Argumentar, não ia saber falar. Mas depois eu perguntei para minha vizinha, tá, a Bíblia manda a gente guardar o sábado, por que a gente guarda? E ela, a gente já conhece as desculpas que as pessoas dão, né? Não guardar o sábado. E ela me falou sobre isso, e falou, meu tio começou a estudar com a igreja e guarda o sábado, mas ele nem está nessa igreja nem na nossa. Aí, tudo bem. Chegou minha prima lá em casa, que era de uma outra denominação, e falou comigo. Eu falei com ela também, que a Bíblia manda a gente guardar o sábado, a gente guarda por quê? Aí ela veio com as mesmas desculpas. Jesus falou que o pai dele trabalha até agora, que trabalha até. Ele falou que se uma ovelha cair no buraco, vai deixar de tirar até o sábado, e falou um monte de coisa. Mas não me convenceu, porque o Espírito Santo já tinha me convencido. O sábado era o verdadeiro dia de guarda, era o verdadeiro dia santo. E aí eu continuei, né, perguntando um pouco, mas ninguém me dava resposta satisfatória. Aí, numa sexta, eu acho lindo como Deus foi me conduzindo até eu chegar à igreja de Cristo, até eu chegar à verdadeira verdade, né? Verdadeira verdade. Eu fui à casa do patrão, meu esposo, para a esposa dele cortar o meu cabelo. A gente tinha parceria, ela fazia as coisas para mim, eu fazia para ela. E olha só, que dia que eu fui lá na sexta-feira, eu poderia ter ido qualquer outro dia, não, mas Deus fez questão de me levar lá na sexta-feira. E eu cheguei lá, ela estava com os móveis todos para cima, dando faxina na casa. E antes ela só dava faxina no sábado. E eu falei com ela, disse assim, eu vim aqui para você cortar o meu cabelo. E ela disse assim, ela me chama de Miriam. Ô Miriam, hoje não vai dar para cortar o cabelo. Eu estou dando faxina hoje, porque eu estou indo para a igreja de quarta. E eu falei para ela assim, o quê? Você está indo na igreja de quarta, sabe? Eu estou procurando alguém para me falar sobre isso. Porque eu li na Bíblia, lá nos 10 mandamentos, que a gente precisa guardar o sábado. E ela me falou assim, olha, Miriam, eu estava estudando com umas moças aqui, mas as moças pararam de vir me dar o estudo. Mas se você quiser, as moças deixaram lá o estudo da Bíblia fala, era um estudo muito bom, né, da época. E aí ela falou assim, elas deixaram o estudo aqui. Se você quiser, nós vamos estudar a Bíblia juntos. Eu falei, claro que eu quero, vamos estudar. E aí uma outra moça também foi estudar com a gente. Eu creio que a Cristina convidou para estudar a Bíblia com a gente. E essa moça, aí a gente continuou os estudos, eu até deixava a Gricinha, às vezes, assim, em um pouco de dificuldade, porque eu fazia perguntas e às vezes ela não sabia responder, porque a gente estava ali, né, examinando a Bíblia juntos. Aí às vezes ela estava, Zé, Emílio, você está me deixando mal, Zé. Mas nós continuamos isso. E essa moça, primeiro eu quero dizer que eu comecei a ir na igreja adventista com ela. Parei de ir na pregando e comecei a ir na igreja adventista com ela. E todos os sábados, a Gricinha me perguntava, Miriam, você quer se matricular na escola sabatina? Eu falava com ela, não. E falava não, assim, até meio arrogante. Eu acho que é porque eu queria ter certeza, né? Do que eu queria, se era a igreja verdadeira.
Mas todos os casos ela perguntava e eu dizia não. Mas essa moça que fez o estudo com a gente decidiu se batizar. E tinha uma irmã lá na igreja, muito querido, irmão Wilson, e ele foi preencher a ficha dessa moça. E eu achei incrível, porque eu estava lá na quadra, junto com muitas pessoas. E esse irmão foi lá para a igreja, está dentro da igreja, preencher a ficha. Eu fui lá. Eu fui, entrei na igreja pé ante pé e fiquei atrás deles, ouvindo ele fazer as perguntas para ela e preencher a ficha dela. E eu não vi a hora que eu falei assim, eu também quero. Quando eu falei eu também quero, eles olharam para trás assustados, porque eles não tinham percebido que eu estava ali. E o irmão isso ficou super feliz, preencheu a minha ficha. E eu me batizei junto com essa moça. E, olha, para a honra e glória de Deus, hoje é meu aniversário de batismo. 7 de dezembro de 80. Estou com 43 anos. Por isso que a Rose falou de um dia especial, né? Para eu estar contando esse testemunho hoje. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho 43 anos e sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me convidado, né, por ter me chamado para servir a Ele. E durante esse período, né, de 43 anos, é claro que eu tive altos e baixos na minha caminhada com Deus, mas Deus não desistiu de mim. Aqui estou contando esse testemunho hoje. E eu quero contar um outro testemunho também de experiência missionária que eu tive, que eu acho muito lindo. Foi a experiência mais linda que eu já tive na ação missionária. Eu fiquei sabendo que um senhor chamado Firmino estava com câncer na garganta, porque ele fumava. E Deus tocou em mim para eu ir lá falar com ele. Mas, às vezes, a gente não foge literalmente como Jonas fez, mas a gente fica postergando, fica adiando, né? E não atende o apelo de Deus. Mas eu fiquei sabendo um dia que ele ia fazer cirurgia. Eu falei, nossa, eu preciso ir lá antes dele fazer. E eu fui lá no dia que ele dia, não, um dia antes, né? Ele então foi. E aí eu trabalhava na escola adventista na época. Só um minutinho, Elmira, eu vou te interromper só um minutinho. Tem um barulho, eu não estou conseguindo conectar com o pastor. Hilda, você pode fechar seu microfone, por favor, querida? Por favor. Eu não vi que estava ligado. Desculpa. Pronto, vamos continuar agora. Pode continuar. Então, eu fui lá e eu li o texto de Atos 8 com ele falando do encontro daquele, né, o chefe lá, tesoureiro da Rainha de Candace. Eu li aquele texto com ele e orei com ele e fui embora para trabalhar. Eu saí de casa um pouco antes, que eu pegava serviço às 11 horas da manhã, um horário estranho, né? Eu pegava serviço às 11 horas da manhã, e eu fui mais cedo com os meus filhos, passamos lá, li o texto com ele, fiz o apelo para ele e orei com ele e fui embora para trabalhar. A filha dele era professora na época, lá na escola. E quando ela chegou, eu falei assim, comigo, o pai quer que você volte lá em casa como pastor. Ele chorou muito depois que você saiu de lá. Eu falei, tá bom, vou falar com o pastor, vou pedir licença aqui na escola para eu poder ir. E aí, o pastor e eu fomos lá. Chegamos lá, sentamos e ficamos lá calados. A gente não sabia o que falar, nem eu, nem o pastor. E ele também ficou um período calado, mas depois ele começou a contar. Eu pedi você, Elmira, para voltar aqui, porque eu tive um sonho. E nesse sonho, o pastor Bulhon falou para mim assim, olha, eu não posso ir aí, mas eu vou mandar alguém.
E aí, diz ele que quando o pastor, o João falou que ia mandar alguém, ele me viu no sonho e eu tinha 3 manchas no meu rosto. Eu associei essas manchas com as 3 mensagens angélicas. E ele falou assim, eu já me decidi, eu vou me batizar, vou voltar para os caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, assim, foi muito lindo mesmo. E nós ficamos, o pastor e eu ficamos muito felizes. E Deus não curou aquele homem do câncer, né? Não curou fisicamente, mas curou espiritualmente. Ele viveu alguns anos ainda depois da cirurgia e ele morreu, mas morreu, dormiu o sono da morte, né? O sono, ele dormiu no Senhor. E isso foi maravilhoso. E a esposa dele disse que tinha mais de 40 anos que ele estava fora. Então, assim, eu louvo a Deus por ele ter me usado nessa figura tão pequenina, tão pecadora, mas ele escolheu me usar para levar a salvação, né, para esse irmão. E a família dele ficou super feliz, né? Então, eu louvo a Deus por esses 2 testemunhos que, assim, eu acho lindo o testemunho da minha conversão, como Deus foi me conduzindo, né, até eu chegar e me ajudar a permanecer, né, na fé e, e também ter ajudado esse irmão a voltar para os pés dele e se entregar a ele sem reservas e morrer em Cristo. Com certeza, na manhã da ressurreição, nós vamos nos encontrar lá no céu. E é isso, irmãos. Que Deus seja louvado e muito obrigada pela oportunidade. Hoje a gente está contando esse testemunho exatamente hoje, no meu aniversário de batismo. Muito obrigada. Amém. Amém. Que linda o seu testemunho, irmã Elmira. Muito lindo. Veja como Deus, ele age